Bom, enfim, eu tenho um amigo, né, chamado Edson Reis, e na época que eu tinha uns 13, 14 anos, ele tinha lançado um livro. Era uma época, né, que exatamente ter um escritor, conhecer um escritor, era quase impossível. Tá? Até porque os escritores ou moravam em São Paulo ou no Rio, principalmente no Rio, ou então já eram imortais, né, já estavam mortos. Então, assim, ao vê-lo na minha frente, falei, caramba, né, aquele start de tipo, tô na frente do escritor, eu estava com o livro dele na mão, estava lendo, então era algo tão louco, e eu virei, perguntei para ele se eu conseguiria escrever, fazer o que ele estava fazendo. Ele virou para mim e falou assim, ué, consegue, de repente, quem sabe, né, você tem que estudar, tem que fazer um bocado de coisa, mas de repente, não é o estudo nem isso que vai te fazer o escritor, mas se existe algo, com certeza vai. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí ele me passou ele me emprestou dois discos, um do Chico Buarque e um do Caetano. E eu, sinceridade, na época do Caetano, 14, 15 anos, moleque ainda, 13, 14 anos, eu não gostei. Caetano eu achei muito... Desculpa, Caetano, mas definitivamente muito chato na época. Porque eu não entendia, assim, de repente, né, o que ele queria dizer naquela... E a voz e tal. E o Chico não. O Chico já foi interessante e diferente porque ele conta histórias nas letras dele. E eu me identifiquei com isso. E uma das coisas que me identificou foi, por exemplo, Neruda, né? No disco, na música que ele fala, Trocando em Miúdos, ele fala do Neruda, né? Devolva o Neruda que você nunca leu. E eu brinco muito, que na época eu ficava assim, esse cara tá me xingando ou o quê? O que é Neruda? Quem é Neruda? Que diabo é isso, Neruda? Isso ele me fez fazer eu procurar, né, até descobrir quem era Pablo Neruda e tudo mais, o Chile. Então assim, o próprio Chico Buarque também me trouxe para a literatura de uma forma bem interessante, além das composições dele, que para mim sempre foram histórias, que nem Bob Dylan, entre outros, né? Mas aqui no Brasil, acho que o Chico Buarque, o próprio Zé Ramalho também tem um pouco disso, dessa questão de contar histórias, né? Aldir Blanc e tal, mas enfim, aí foi nisso. Aí eu comecei a escrever. Aí eu comecei a escrever, mas aquela coisa de escrever e deixar na gaveta, escrever e não mostrar para ninguém, isso é natural, acho que quase a maioria dos escritores fazem isso. Até que eu comecei e resolvi mostrar. Só que eu resolvi mostrar da seguinte forma. O primeiro concurso que eu fiz de literatura foi o concurso Nestlé, não sei se você lembra, ou o pessoal lembra, que era um concurso nacional. E eles tinham várias categorias, e uma delas era a poesia. Só que você não mandava uma poesia, você mandava um livro. Eu tinha mais ou menos quase 19 anos. E eu mandei um livro de 60 páginas. Eu, tipo, sabia como seria e tudo mais. Uma amiga minha, que era minha professora até na época, tinha sido minha professora de língua portuguesa, eu pedi para ela fazer a revisão. Ela falou, revisa e tal. E ela falou, tá aqui. Aí ela deu a seguinte opinião, falou, olha, tem umas pérolas, umas coisas muito interessantes, outras nem tanto, né? Mas enfim, leva, vai. Né? O que você vai perder também, né? Você pode ganhar ou não, mas enfim. Aí era um ganhador por categoria. Na época era um prêmio bastante interessante, mas independente do prêmio era o estar participando. E foi o primeiro que eu participei, sem experiência, sem nada, mandei. Eu lembro que para poesia tinha o Paulinho da Viola, sendo um dos jurados, acho que era o Zenir Ventura, eu não lembro o outro, eram três escritores, assim, de peso, né, literalmente, Paulinho, apesar de ser da música e tal, mas eram pessoas de peso, né, até para o nacional, né, tipo, aí eu falei, caramba, mandei, não deu em nada, normal, não deu em nada, mas aí, a partir daí, eu realmente comecei a acreditar. Aí comecei a participar de vários concursos literários, e dentro deles comecei a virar destaque literário aqui, ganhar um outro ali e tal, e tá sempre na ativa. Até 2014, que eu fundei, juntamente com mais 9 escritores, a Academia Cruzeirense de Letras, dentro do Cruzeiro. Né? Então essa minha trajetória veio até a academia, e na academia também ela se expandiu mais ainda, porque aí veio o primeiro sarau que a gente participou, a gente realizou, que era o Cruzeiro em Letras, e aí foi seguindo, até em 2018 eu lancei meu primeiro livro, que era Angústia dos Dragões. Era um livro bem diferenciado de tudo que eu escrevia. Falei, cara, eu quero um livro diferente do que eu escrevo hoje. E escrevi. Lancei,
único, exclusivo, não vai ter segunda parte nem terceira parte. Então, a obra que vai representar essa daqui é o Curta Poema Curto, que é, na verdade, um projeto que eu mesmo idealizei de poemas curtos, onde é uma trilogia. Esse primeiro, ele tem, os poemas têm títulos, né? Todos eles têm títulos. O segundo, que já foi lançado, que é o Um Sorriso, uma Estrela, ele é de homenagens a vários artistas de Brasília, escritores, cineastas, músicos. Então teve né? E o terceiro, que vai ser lançado em novembro, provavelmente, que é Invisível na Cor dos Teus Olhos, que não tem os títulos. Aí fecha essa trilogia, na mesma ideia daquela trilogia das cores, do cineasta Krzysztof Kiełowski, né? A igualdade, a liberdade azul, a fraternidade, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. Onde os 3 filmes você pode ver sem nenhum problema, só que eles se ligam de alguma forma. E a ideia da ligação dos 3 livros é porque são poemas curtos. Mas, obviamente, você pode ler esse e ler o outro sem ter os 3 juntos, entendeu? Essa é a ideia. E sendo representado lá em Pernambuco, na Bienal Internacional de Pernambuco. É um projeto interessante, que eu gostei pra caramba, porque Brasília tem muitos escritores, tem muita gente boa, e a Tagore Editora, ela traz isso aí pra gente também, juntamente com o Instituto Fazer o Bem e o Sindicato dos Escritores. Então eu fico muito feliz em ser representado por eles também, e estar lá dentro dessa Bienal, que é importantíssima para todos, e principalmente para os escritores de Brasília.